Eu me refiro a Elvis Vitoriano. Elvis Vitoriano, diretor da Executiva Nacional da ACBGE, Sindicato Nacional. Elvis Vitoriano, bom dia. Bom dia, Anderson. Bom dia, companheiros que assistem ao Faixa Livre. Vocês me escutam bem aí? Ouço bem sim. Quero agradecer muito a tua presença com a gente aqui mais uma vez. Há bastante tempo a gente não conversava, o Elvis, para a gente tratar, obviamente, das questões importantes relativas ao IBGE. Aliás, mais uma polêmica envolvendo o Instituto, viu, Elvis? A gente quer tratar contigo aqui, porque o presidente Márcio Postman, depois de tentar criar aquela fundação de direito privado chamada IBGE+, uma ideia que acabou engavetada após uma pressão dos servidores, a direção liderada por ele vem agora com a ideia de alterar o estatuto do IBGE. As mudanças ainda não foram anunciadas pela direção, mas já preocupam enormemente vocês da CBGE, enfim, por conta dessa indefinição, acima de tudo, que se impõe. Não vou me alongar muito não, viu, Elvis? Eu queria que você detalhasse aqui para a gente o que mais preocupa vocês, servidores do IBGE, com essa possibilidade de mudança no estatuto do IBGE. O que é que vocês mais se preocupam em relação a isso? Anderson, é sempre bom vir aqui trazer os informes, as avaliações do nosso sindicato, da CBGE, mas antes é fundamental a gente fazer um destaque aqui relativo ao dia de ontem. Eu sei que não é pauta nossa, mas, sem sombra de dúvidas, ontem foi um dia vitorioso para a classe trabalhadora. Muitos coletivos, sindicatos, partidos de esquerda estiveram na rua ontem, marcando presença, colocando a agenda do povo na rua. Então, sem sombra de dúvida, é importante a gente colocar isso, né? Foi um dia de celebração da democracia, dizendo não à PEC da blindagem, né? Da PEC da corrupção. Então, dito isso, vamos ao nosso tema, né, da nossa entrevista. É importante também a gente fazer uma ressalva, né, para colocar essa questão da mudança proposta pela direção do IBGE dentro de uma conjuntura um pouco mais ampla, né? E para isso eu preciso deixar claro aqui para a audiência do Faixa Livre, que acompanha, né, o presidente Márcio Postman, né, o militante Márcio Postman, o quadro Márcio Postman de esquerda, colocar que, de fato, as suas avaliações, né, enquanto militante de esquerda, enquanto intelectual da esquerda, são avaliações e ponderações fundamentais, legítimas e importantes. Né? A gente sabe que muitas vezes ele vem aqui ao programa, faz análises, são análises fundamentais, importantes, tem uma bibliografia extensa, porém, é importante a gente fazer um corte entre o intelectual de esquerda, o militante Márcio Postman e a direção que ele assume, né, que encontra um quadro de IBGE, né, uma determinada condição, e principalmente ele, de certa maneira, encarna as contradições do governo de frente ampla na direção do IBGE. Então, a gente sabe que o governo Lula foi um governo que a classe trabalhadora fez uma grande campanha, os sindicatos, nós nos envolvemos nessa luta, né, contra o fascismo ali em 2022, mas é um governo de frente ampla que tem suas contradições típicas do presidencialismo no Brasil. Né? Então, obviamente, essas contradições elas se reificam, né, elas reaparecem quando um quadro da esquerda assume um instituto como o IBGE. Então, nós tivemos recentemente, como você bem citou aí, o episódio da Fundação Público-Privada, IBGE+, que era nada mais, nada menos que uma resposta adaptativa ao arcabouço fiscal. Né? Vejam que os institutos, os órgãos do governo federal entendem que já fazem um prognóstico de que o arcabouço fiscal vai criar uma série de dificuldades e debilidades para as políticas públicas, né, para o funcionamento da máquina. Então, a resposta adaptativa a isso é criar fundações, e não é só o IBGE, tem outros órgãos aí também entrando nesse movimento de criar uma fonte de recurso alternativa ao recurso, né, público, e nós, enquanto sindicatos, colocamos de forma muito veemente, né, os trabalhadores do IBGE se engajaram nessa luta e disseram, não, o IBGE ele é público, ele precisa de verbas públicas, de orçamento público, e não de parcerias privadas. Então, isso foi uma resposta muito forte que os trabalhadores deu e conseguiu, de forma inédita, engavetar esse projeto. Né? Até então, os institutos e fundações que fizeram tentativas nesse sentido foram exitosos. No caso do IBGE, não, a gente conseguiu paralisar. Mas a resposta da própria ministra Simone Tebet é de que esse é um movimento que vai ocorrer. Mais tarde, mas vai ocorrer. Né? A busca por fundações, por fontes alternativas. Outro ponto importante que a gente tem que colocar aqui é o aumento no número de trabalhadores temporários no IBGE, algo que a gente vem combatendo há muito tempo, né, a ideia da precarização das condições de trabalho,
e o presidente Márcio Postman, na direção do presidente Márcio Postman, aumenta em 27% no próximo ano. Então, haverá um acréscimo moderado de 27% no número dos trabalhadores especializados. Elvis, a gente está com um probleminha no teu áudio. Não sei o que aconteceu, mas teu microfone agora ficou prejudicado. Está ouvindo agora? Agora eu estou ouvindo bem, fica à vontade. Eu vou segurar aqui mais perto. Tá legal. Então, há um aumento, né, uma proposta de aumento em 27% no número de trabalhadores temporários, que é algo que a gente combate. Né? A gente entende que o IBGE precisa de servidores de carreira, servidores públicos, concursados, e não trabalhadores que podem ter o seu contrato de trabalho encerrado todo mês. Né? Então, e além disso, o presidente, a direção do presidente Márcio Postman, do IBGE, inicia um movimento de debate da extensão do contrato, desse contrato temporário, de 3 para 5 anos. Olha só, eu vou repetir aqui, o contrato ele é temporário para situações emergenciais. E há uma proposta de aumento de 3 para 5 anos, algo também que nós sinalizamos como um movimento de aumento, né, e aprofundamento da precarização, porque praticamente não vai ser necessário mais o concurso público. Então, essas questões são fundamentais serem colocadas para que a gente entenda que é um governo que tem contradições, é uma direção que encarna essas contradições, e o último episódio que nós temos é, sem sombra de dúvida, uma proposta de minuta que é publicada, é divulgada no dia 3 de setembro, e gera um movimento de preocupação por parte do sindicato, da CBGE, e também por parte dos servidores. Né? Por quais motivos essa proposta de minuta traz preocupações? Primeiro, é que ela cria uma condição para que o órgão, né, IBGE, passe a ser um órgão extremamente flexível. Hoje nós temos uma estrutura bastante consolidada no estatuto, que foi, diga-se de passagem, atualizado em 2022, né, foram mudanças pontuais ali mais relacionadas à estrutura de cargos, né, de FCS, né, de funções gratificadas e cargos comissionados, mas ele passou pela Procuradoria e a Procuradoria deu o ok, dizendo ok, esse estatuto que ora é vigente no IBGE, ele está em conformidade com a legalidade, com o que pressupõe o Ministério da Economia, e essa nova proposta, que é colocada pela atual direção do IBGE, ela enxuga, né, ela reduz muito a importância do Estatuto do IBGE, que é o pilar fundamental para o funcionamento desse órgão que vai fazer 90 anos. Né? E diga-se de passagem, a gente está chegando aos 90 anos por conta dessa estrutura sólida, né, desses alicerces muito sólidos que faz com que presidentes entrem, saiam, mas que o órgão consiga funcionar de maneira independente e autônoma aos interesses de governo, aos interesses de presidentes, né, pontuais que estão no órgão. Então, essa proposta ela é muito enxuta, ela delega ao regimento interno do IBGE definições que são próprias de estatuto, isso até, inclusive, citando a lei de fundação do IBGE, citando o organograma, né, legal do MGI, que coloca algumas prerrogativas como sendo próprias de um estatuto e não de um regimento. Então, essa proposta ela joga para o regimento aquilo que era para estar no estatuto, que causa um desconforto muito grande, porque a gente sabe que os presidentes do IBGE, né, entram, saem, são modificados, e se a gente tem um órgão muito flexível, muito maleável e que concentra poder na mão do dirigente principal, que é o presidente, ele acaba sendo um órgão muito mais vulnerável, certo? Então, isso é fundamental. É importante colocar que se cria uma instabilidade institucional, tá? Isso, uma instabilidade técnica, institucional, e que pode ter efeitos na credibilidade do IBGE, certo? É bom a gente frisar essas situações aqui, porque é um órgão de alta credibilidade junto aos entes públicos, ao setor financeiro, ao setor, à iniciativa privada, junto à população, aos movimentos sociais, aos movimentos políticos, e se na medida que a gente fragiliza isso, a gente perde o nosso principal valor, que é a credibilidade. Agora, pois não, Anderson. Não, eu ia te questionar, o Elvis, a respeito do seguinte: há então já detalhes do que deve ser esse texto do novo estatuto, e eu também queria que você falasse um pouco sobre as argumentações que são utilizadas pela direção do IBGE para propor esse tipo de mudança. Enfim, fala para a gente um pouquinho sobre
esses detalhes que você já trouxe aqui para a gente, não só isso, mas especialmente sobre essas alegações que foram utilizadas pela direção do IBGE para propor esse novo estatuto. Sim. A direção trata essa proposta de minuta como um pontapé inicial. Né? Eles dizem assim, não, é um pontapé inicial para abrir o debate. Só que todo pontapé inicial ele determina, de alguma maneira, o ritmo do jogo e o direcionamento do jogo. Então, a preocupação vem nesse sentido. Né? Isso eu quero deixar claro aqui, não é que o sindicato seja contrário a uma mudança estatutária. Nós somos, sim, favoráveis, a gente acha assim, que tem alguns elementos que precisam ser incluídos no novo estatuto, como, por exemplo, um mandato assegurado para o presidente do IBGE para dar mais estabilidade, a criação de um congresso institucional, né, para captar as avaliações da categoria e conseguir deliberar e encaminhar propostas de mudança e um plano de trabalho, né, que faça sentido para casa, que faça sentido para a sociedade também. Nós somos favoráveis, por exemplo, que algumas diretorias sejam ocupadas, sim, por servidores de carreira do cargo para tentar proteger. Então, há uma necessidade de mudança. Mas esses anseios que já foram colocados em inúmeras reuniões, em inúmeros documentos, eles não constam nessa minuta inicial. Então, isso cria uma preocupação. Né? É claro que a direção do IBGE abriu lá um link para captar propostas dos servidores, mas de forma muito difusa, né? E o método de encaminhamento dessas propostas ele não é claro. Então, assim, deixa uma falsa sensação de participação, onde todo mundo pode falar o que quiser, mas que no final a consolidação não está nem um pouquinho clara, né, como é que vai ser encaminhado. Então, é importante a gente destacar aqui, eu sei que falta pouco tempo, mas é importante a gente destacar que no bojo dessa discussão surge uma nota técnica, né, de um setor, de uma coordenação de planejamento do IBGE, que deveria ser consultada, tá, para qualquer iniciativa no sentido da mudança estatutária, e não foi. Então, esse setor ele gera uma nota técnica dizendo, opa, pera lá, se vão fazer início de debate sobre mudança de estatuto, em primeiro lugar, se passar, né, para a gente poder fazer uma análise criteriosa de como deve ser, qual é a aderência legal com relação às propostas, né, que estão colocadas, o que é que se dá para fazer em termos de alteração de cargos, né, de funções dentro do IBGE com impacto orçamentário ou não, tem que passar por esse setor. E ele não foi solicitado nenhuma minuta, nenhum parecer desse setor. E esse setor gera essa nota, e essa nota, né, é publicada, inclusive a gente apoia essa nota, porque realmente essa sim é uma nota bastante técnica, bastante criteriosa, que coloca que o último estatuto, esse de 2022, agora, há pouco mais de 3 anos, ele já tem uma certa flexibilidade embutida nele, porém, para aqueles cargos, né, para aquelas atividades abaixo das diretorias, que é a grande maioria dos cargos no IBGE, ou seja, hoje já existe algum nível de flexibilidade, mas não no nível de diretoria, porque a diretoria é o pilar, as diretorias são os pilares centrais do IBGE. Então, a gente entende que esses pilares devem ser preservados. O que vem abaixo deles, sim, pode ter feito alguma alteração ou não. Então, a gente, né, endossa o pedido de que a Procuradoria do IBGE se manifeste com relação a essa proposta, para que ela diga, bom, se em 2022 ela disse que era legal, que o estatuto que foi alterado estava em conformidade com a lei, por que é que agora esse estatuto precisa ser modificado de forma tão radical? Né? E tão radical no sentido de concentrar poderes na mão do presidente. E a gente volta a dizer, isso é um risco. É isso. Elvis, vocês da CBGE já se reuniram para deliberar sobre esse novo estatuto, essa ameaça que está colocada, enfim. E como é que seria o trâmite para que esse novo estatuto seja estabelecido? Isso passa por uma decisão exclusiva da direção do IBGE? Os trabalhadores têm algum peso nessa discussão? Fala sobre isso, por favor. Tá. Outro ponto aqui que eu acabei passando, que também tem um grande impacto para o IBGE, é que o Conselho Diretor, que hoje é um órgão colegiado, deliberativo, ele passa a ser um órgão de assessoramento, ou seja, uma estrutura importantíssima, né, no sentido da democratização, de horizontalização, de aumento de debate, ele passa a ser consultivo. Isso é algo muito preocupante também, né, porque se a gente caminhava de alguma maneira para um aumento da participação com esse estatuto, ele se fecha mais, ele, ao mesmo tempo que ele dá flexibilidade para o presidente fazer o que ele quiser, ele aumenta a concentração de poder, porque tira essa prerrogativa deliberativa do Conselho Diretor. Mas muito bem, o que é que a gente está chamando pelo sindicato? Primeiro, enviando comunicados para a base, né, alertando que esse debate está acontecendo, porque nem todos os trabalhadores acompanham esse debate, porque, enfim, estão
em suas atividades cotidianas de coleta, suas atividades de administração e suporte à coleta, dando alertas. Segundo, a gente vai ter, né, no dia 4 de outubro, uma reunião de direção nacional que vai ser virtual para debater esse cenário e encaminhar um calendário de luta, que muito provavelmente vai prever aí atos, atividades nos estados, atividades em frente à sede do IBGE, campanhas midiáticas, mais ou menos no mesmo sentido do que a gente fez ali contra a Fundação, né, que foi uma campanha vitoriosa, onde houve realmente uma mobilização muito grande por parte dos trabalhadores, houve o entendimento da sociedade, né, e dos ministérios para a preocupação nossa, e a gente percebe que é necessário novamente criar essa mobilização junto aos trabalhadores. Caso contrário, o debate pode ser esvaziado e essa mudança pode ser encaminhada sem a devida atenção que é necessária. Não tenho dúvida. Para a gente fechar aqui o nosso papo, Elvis, eu não posso deixar de tratar dessas eleições que aconteceram para a direção da SBGE na última semana, e a chapa da situação foi reeleita. Não é isso, Elvis? Eu queria que você falasse um pouco sobre esse processo, esse pleito também, parabenizar, obviamente, a direção que toma posse, enfim, quando é que essa posse acontece? Fala um pouquinho aqui para a gente, resume o que foi esse processo eleitoral aí na SBGE. Eleições sindicais sempre é um momento muito particular e peculiar, né? É um momento em que os coletivos se apresentam propostas, disputam, debatem, então é um momento de ampliação da democracia sindical. É claro que ela não se restringe a isso. A gente tem os fóruns estatutários, os congressos, as reuniões de direção, as assembleias, mas, sem sombra de dúvida, a base fica bastante animada, né, durante um processo de eleição. E nós tivemos aí a participação de 38%, né, dos filiados à CBGE. Nós temos hoje em torno de 5.600 filiados, né, desses 5.600, 2.136 votaram. A chapa da situação, né, a atual coordenação, a atual direção da CBGE obteve 72% dos votos, né, e a chapa alternativa 26%. Então, como, né, todo coletivo que dirige um sindicato há bastante tempo, a gente já está há algumas décadas, né, à frente do sindicato, graças a toda essa credibilidade que a gente construiu, essa capacidade de diálogo e de enfrentamento que a gente apresenta e de resultados práticos também, a gente tem conseguido vencer sucessivas eleições. É muito importante que haja disputa, é muito importante que haja debate, né, que haja chapas alternativas para que esses projetos fiquem cada vez mais claros. Mas, mais uma vez, a categoria apoiou a chapa da situação, né, o coletivo que atualmente dirige a CBGE. Não, sem dúvida. O que tem que ser exaltado acima de tudo é a democracia sindical que se mantém diante desse processo eleitoral que aconteceu na CBGE. Mais uma vez, parabenizando a situação por eleger essa chapa que vai... São quantos anos de mandato? Olha, 2001. Acho que foi a primeira vez que a gente ganhou. É claro, Anderson, que tem renovação, tá? Desculpa, de mandato são 3 anos. É um triênio. Mas desde 2001 que esse coletivo vem dirigindo a CBGE com renovação, né? Sempre há renovação, obviamente. Eu acho que da primeira chapa não tem mais ninguém na situação atual. Inclusive, nós incorporamos trabalhadores temporários, que é uma novidade, né? Trabalhadores temporários que hoje são 70% da categoria, hoje fazem parte da direção do sindicato, fazem parte do conselho político, que é muito importante. E a posse está prevista ali para meados de outubro. A gente vai fazer um planejamento e vamos fazer os convites aí. É isso. Vamos continuar acompanhando aqui, dando espaço, dialogando com vocês da SBGE. É muito importante esse momento. Quero agradecer a tua presença aqui, viu, Elvis? Sempre que você tiver novidades a respeito dessa questão envolvendo o novo estatuto e outras pautas de interesse da SBGE, você traz aqui para a gente para voltarmos a conversar no nosso programa. Mais uma vez, parabenizar a situação que foi reeleita nessa eleição na última semana. Seguimos juntos aí nesse diálogo, viu, Elvis? Muito obrigado pela tua presença aqui. Um grande abraço para ti. Um grande abraço, companheiro. Até a próxima. Até a próxima. Conversamos aqui com Elvis Vitoriano. Elvis Vitoriano, que é membro da direção da Executiva Nacional da SBGE, Sindicato Nacional.